Problemas de saúde mental de alunos antes, durante e depois do lockdown pelo Covid-19 na Itália. Desde que o Covid-19 foi declarado uma pandemia e se espalhou pelo mundo, várias medidas começaram a ser impostas pelas autoridades de saúde para diminuir a contaminação, sejam recomendações de higiene ou medidas para restringir a circulação de pessoas. Com isso, todos nós estamos tendo que nos adaptar às alterações de hábitos devido às medidas restritivas. Será que todos estão se adaptando bem a esta nova realidade, ou toda essa situação pode estar gerando distúrbios psicológicos como depressão e ansiedade em algumas pessoas? Pensando nisso, foi realizado um estudo com universitários na Itália para verificar se o isolamento social pode ou não agravar problemas de saúde mental. Em outubro de 2019, o primeiro autor apresentou um estudo para 1.000 alunos da Universidade de Pádua para avaliar, com intervalo de 6 meses, os mais comuns problemas de saúde mental mostrados por alunos. Isto possibilitou aos autores coletarem dados sobre a saúde mental de alunos antes da pandemia e também durante o isolamento social e logo após o seu término na Itália, em meados de maio e junho de 2020. Estudantes italianos de 18 a 30 anos responderam a questionários sociodemográficos e questionários para identificar sintomas de problema de saúde mental, como depressão, ansiedade, obsessões compulsões e transtornos alimentares. Através de análises estatísticas, os autores buscaram evidenciar mudanças nas pontuações dos questionários que acabamos de falar, durante e após o lockdown, comparando com as pontuações antes do isolamento e também quais os principais fatores que poderiam influenciar essa alteração. Os alunos relataram sintomas depressivos piores durante o lockdown do que 6 meses antes do isolamento. O aumento foi maior nas mulheres do que nos homens, embora a diferença não seja estatisticamente significativa. Os alunos sem diagnóstico prévio de problemas psicológicos foram mais afetados, porém, 86,2% dos alunos não experimentariam uma piora clinicamente significativa, enquanto aproximadamente 6% da população-alvo desenvolveu sintomas depressivos mais graves. Sintomas de ansiedade foram influenciados. As pontuações correspondentes diminuíram após o fim do isolamento, mas nenhum aumento durante o isolamento foi evidente. Esta redução nos sintomas de ansiedade foi significativamente maior nos homens, embora presente em ambos os sexos, e foi significativo apenas para alunos sem histórico de transtorno mental. As pontuações que avaliam obsessões compulsões foram reduzidas após o isolamento. Nesse caso, a redução foi independente de um histórico de transtorno ou sexo do participante. Já nos sintomas de transtorno alimentar, as pontuações não foram alteradas na maioria, exceto para os alunos que relataram um histórico de transtornos alimentares. O estudo concluiu que sintomas de depressão podem piorar durante o isolamento, mas também destaca que após o término do lockdown as alterações desapareceram rapidamente. Como é muito difícil controlar fatores já conhecidos como agravantes de problemas de saúde mental, como a incerteza econômica, a redução da atividade física, o medo de ser infectado, entre outros, é melhor evitar cravar uma relação entre o isolamento social e as consequências psicológicas, mas é importante considerar e estudar melhor a hipótese de que o confinamento pode sim agravar problemas psicológicos. Depois desse resumo, vamos entrar nos detalhes das análises realizadas pelos autores e como os resultados os levaram à conclusão que acabamos de mencionar. Essa parte vai trazer alguns termos mais técnicos, mas nenhum bicho de 7 cabeças. Quer saber mais? Então continua ligado. Bom, para quem ficou por aí, agora a gente vai partir para o detalhe das análises estatísticas. Para começar, os questionários que foram usados para coletar os dados foram o inventário de depressão e o inventário de ansiedade de Beck, um inventário de obsessões e compulsões, um questionário de hábitos alimentares e um questionário de distúrbios alimentares. As referências para cada um deles encontram-se na descrição desse vídeo. Por questões de ética profissional, nem todos os dados do artigo puderam ser disponibilizados e não vamos conseguir replicar as análises que consideravam categorias clínicas dos participantes. Por isso, vamos focar apenas nos modelos de regressão e avaliá-los para entender como cada variável contribui ou não para o agravo das condições psicológicas. Toda análise estatística foi realizada no RStudio e sua execução necessita de alguns pacotes, sendo eles o pacote Dubai, o pacote DPLYR, o pacote LME4, o pacote Effects, o pacote ggplot2, o pacote Lemon e o pacote ReadXL. Portanto, antes de executar a análise, é importante instalar esses pacotes caso não tenha instalado previamente e chamá-los através do comando library.
Para facilitar o acompanhamento do vídeo, nós vamos falar rapidamente sobre alguns conceitos que vão ser usados. Um deles é a mediana, que divide o conjunto de dados na metade, ou seja, é o valor central do nosso conjunto. A mediana, ela também é conhecida como segundo quartil, mas o que são quartis? Um quartil é qualquer um dos três valores que divide o conjunto de dados em quatro partes iguais, e assim, cada parte representa um quarto do nosso conjunto, ou equivalente a 25%. Simples, né? Vamos continuar. Como nós já temos todos os pacotes necessários carregados, nós vamos carregar agora a nossa base de dados através da função, né, do comando read Excel. Como é um arquivo que está no Excel, nós vamos fazer a leitura dele e armazenar nesse objeto dataset_artigo. E, se quiser, nós podemos utilizar a função view para verificar se o arquivo subiu da forma correta ou se existe algum erro antes da gente dar continuidade. Como está tudo direitinho, nós vamos continuar. Nós vamos duplicar esse dataset, né, para evitar aí a perda dos dados originais, e vamos armazená-lo em um objeto chamado dataset2. Depois disso, para ter uma ideia melhor da distribuição dos dados, nós vamos criar objetos para computar a mediana, o primeiro, e o terceiro quartil dos dados de acordo com os grupos de interesse. Para isso, nós vamos usar a função groupBy em conjunto com a função summarize. A função groupBy, ela faz o agrupamento das informações, tomando como base os dados existentes na variável de interesse, que no nosso caso é a pontuação dos questionários, né? E no nosso caso, nós vamos fazer agrupamento aí, considerando a fase de coleta dos dados, o sexo do participante e a existência ou não de um distúrbio psicológico prévio aí ao isolamento social. Já a função summarize, ela vai resumir os valores de acordo com esses parâmetros que nós informamos, né? Então nós vamos fazer isso para cada um dos distúrbios que estamos avaliando e mais tarde a gente retorna nesses resultados aí para fazer possíveis interpretações. Nesse pedaço do script, nós estamos apenas definindo algumas variáveis que vão ser usadas mais para frente na construção de gráficos, então ele não tem nenhuma relevância para a nossa análise estatística. Para cada distúrbio, foram definidos diferentes modelos de regressão multinível. Como os dados estão agrupados, é provável que os dados dentro do mesmo grupo eles sejam mais semelhantes entre si do que semelhantes com outros grupos. Por isso, a probabilidade do lockdown afetar, por exemplo, um participante do sexo masculino sem histórico de condições psicológicas pode ser alta, enquanto no grupo participantes do sexo masculino com histórico de condições psicológicas ele pode ser baixa. Por isso, o uso de modelos multiníveis que pode resolver esse tipo de problema de forma mais adequada. Como as pontuações dos testes são variáveis de contagem, foi utilizada a família de distribuições de Poisson na modelagem. Para selecionar aí o melhor modelo, nós vamos compará-los usando a função ANOVA e o modelo com o menor AIC, que é o critério de informação de Akaik, ele será selecionado. O critério AIC, ele considera aí a variação explicada e a parcimônia do modelo e também penaliza modelos complexos com muitos preditores. Em linhas gerais, quanto menor o AIC, melhor será a qualidade de explicação dos dados pelo modelo. Porém, nós vamos avaliar também outra estatística, que é o p-valor dado pelo teste do Q², para verificar a significância estatística ou não do nosso preditor de interesse. Os modelos eles serão construídos considerando sempre o distúrbio de interesse como uma variável dependente, um preditor categórico de primeiro nível, referente à fase do lockdown em que os dados foram coletados, e um preditor categórico de segundo nível, referente ao sexo do participante e ao histórico de transtorno mental, além dos efeitos aleatórios relacionados à avaliação causada pelo efeito próprio dos participantes e à idade dos participantes entre si também. Para avaliar apenas a contribuição do histórico de um transtorno, nos modelos que for necessário, nós vamos considerar o sexo do participante como um efeito aleatório adicional. Assim, a contribuição de cada variável independente nas mudanças das pontuações será avaliada considerando aí a sua significância estatística. Então, vamos começar pelas pontuações no inventário de depressão de Beck. A função utilizada para criar os modelos de regressão multinível é a glmer. Essa função ela pertence ao pacote LM4. Nós vamos começar aí com um modelo somente de intercepto, a fim de avaliar o impacto da estrutura de agrupamento interno entre os dados.
ele vai ser o modelo M0, que ele está avaliando apenas o efeito do agrupamento causado nos dados pelos próprios participantes e também por suas idades. O parâmetro BDI-TOD é a pontuação total do questionário de interesse, no nosso caso o questionário de depressão de Beck, né? E os termos entre parênteses são os termos que podem causar um efeito aleatório. Eles devem ser indicados sempre separados por uma barra vertical. Já o modelo M1, ele vai relacionar a pontuação do questionário com a fase de coleta dos dados, e ele mantém os efeitos de agrupamento do modelo anterior. Nós vamos executar os dois modelos e compará-los utilizando a função ANOVA. E primeiro nós vamos olhar para o valor P, né, o p-valor dado pela estatística Z, que seria essa parte aqui do nosso resultado. Ele deve ser interpretado como a probabilidade de acontecer por acaso um resultado tão extremo ou mais extremo do que observamos. Normalmente, sempre que esse valor ele for inferior a 0,05, que corresponde aí à taxa de erro 5% adotada na maioria dos casos, nós vamos considerar que o efeito desse modelo não é gerado pelo acaso, portanto, existe sim uma significância estatística nesse modelo. Além disso, nós vemos que o modelo M1, que considera a fase de coleta dos dados, ele tem o AIC menor, né? Portanto, a fase de coleta ela possui significância estatística e ela influencia no resultado da pontuação do questionário. Nós vamos fazer aqui um gráfico com os efeitos do modelo, só para verificar que realmente existe aí uma variação entre as fases, né? Antes, durante e depois do lockdown. Já o modelo M2, ele acrescenta o efeito da interação entre a fase de coleta e o sexo do participante e também ele avalia o efeito individual do sexo do participante. Nós vamos executar o modelo e vamos avaliar seus resultados comparando com o modelo M1 através da função ANOVA. Embora o AIC desse modelo seja menor, nós vemos que o sexo do participante ele não tem significância estatística, já que o p-valor ele é superior a 0,05. Né? Nós vamos fazer o gráfico apenas para questão de informação. Nós vemos que existe sim uma variação, mas nós não vamos levá-la em conta, pois o resultado do teste mostrou que esse preditor ele não tem relevância, né? Não tem significância estatística. Já o modelo M3, ele considera o diagnóstico prévio de problemas psicológicos. Nós vamos executá-lo e compará-lo com o modelo M1 através da ANOVA. Nós vemos que além do AIC ser menor, ele possui sim uma relevância, né? Portanto, nós vamos plotar aqui um gráfico de efeitos e analisando, nós conseguimos ver que os pacientes sem distúrbio prévio relatado anteriormente, eles foram mais afetados e apresentaram pontuações maiores durante o lockdown do que os pacientes que foram relatados aí distúrbios psicológicos prévios ao isolamento social. Como nós podemos ver, o modelo M3 ele apresenta um menor AIC em relação aos demais modelos e também ele possui significância estatística. Por isso nós vamos utilizá-lo para fazer um gráfico chamado boxplot e interpretar os seus resultados. A visão minimizada dele fica um pouco esquisita por conta dos rótulos, mas é só a gente utilizar a ferramenta Zoom que a gente consegue visualizar ele direitinho. Os asteriscos são os outliers, isto é, são as observações que se diferenciam muito do restante do conjunto de dados, e provavelmente elas são frutos de algum erro na medida de pesquisa ou no preenchimento do participante. Na maioria dos casos, os outliers são desconsiderados nas análises estatísticas. O ponto mais baixo ele é o valor mínimo observado, enquanto mais alto é o valor máximo observado, isso já desconsiderando os outliers. A base da caixa, ela corresponde aí ao valor do primeiro quartil, a faixa preta corresponde à mediana, também chamada de segundo quartil, e a parte mais alta da caixa corresponde aí ao terceiro quartil, né, o topo da barra. Esse ponto vermelho, ele corresponde aí à média para cada grupo. Como nós mostramos até agora, os participantes do sexo masculino sem o diagnóstico prévio de distúrbio eles foram mais afetados. Nós podemos ver que a média do grupo durante o lockdown apresenta um aumento. Além disso, essa caixa branca ela representa a amplitude interquartil, que concentra aí 50% dos dados observados, e nós podemos ver que durante o lockdown, um maior número de pontuações mais altas ele está contida nesse intervalo. Agora nós vamos falar sobre o questionário de distúrbio alimentar,
começando aí por uma de suas subescalas, que avalia o risco de desenvolvimento de um transtorno alimentar. Da mesma forma que para a depressão, o modelo M0 ele é um modelo apenas com intercepto para avaliar o efeito de agrupamento entre os dados. E o modelo M1 ele considera a fase de coleta. Nós vamos executar os dois modelos e os comparar novamente usando a função ANOVA. Novamente, nós vemos que a fase de coleta ela possui significância estatística, além do seu AIC ser ligeiramente menor, e fazendo o seu gráfico de efeitos, nós verificamos que existe uma variação entre as fases. Já o modelo M2, ele vai considerar a interação do sexo do participante. Nós vamos executar esse modelo e compará-lo com o M1 através da ANOVA. Nós verificamos que dessa vez o sexo ele apresenta sim significância estatística e ao executar o seu gráfico de efeitos, dá um zoom para a gente visualizar melhor. Através do gráfico, nós podemos ver aqui que o sexo feminino apresenta pontuações em uma faixa mais alta, enquanto o sexo masculino ele apresenta pontuações em uma faixa mais baixa. E também ele apresenta maior variação considerando as fases do lockdown. Então houve maior efeito aí no sexo masculino. Já o modelo M3, ele considera também um diagnóstico prévio de distúrbios psicológicos. Nós vamos executá-lo e comparar ele com o modelo M1. Nós vemos também que, novamente, existe aqui uma significância estatística. Nós vamos plotar um gráfico de efeitos para verificar. Nós podemos ver que para participantes sem o diagnóstico prévio, houve pouca variação entre a pontuação antes do lockdown e durante o lockdown, enquanto para participantes com diagnóstico prévio, uma variação entre as fases antes do lockdown e durante o lockdown, ela foi apresentada. Já o modelo M4, ele considera a presença de uma dieta na rotina do participante. Vamos executá-lo e compará-lo com o modelo M1 através da ANOVA. Nós vemos novamente que o modelo possui significância estatística. Nós vamos plotar aí os gráficos dos efeitos também, para avaliar de uma forma mais visual. Através do gráfico, nós conseguimos ver aqui que, no geral, os participantes sem dieta, eles apresentaram pontuações menores, porém, durante o lockdown, houve um pequeno aumento na pontuação, enquanto os participantes que seguiam qualquer dieta, eles apresentam pontuações maiores, porém, com pouca variação na pontuação entre as fases do lockdown. Já o modelo M5, ele considera a existência ou não de qualquer doença no participante. Nós vamos executá-lo. Nós podemos ver que, novamente, existe significância estatística. Nós vamos plotar um gráfico de efeitos e nós podemos ver que ambos os casos, eles habitam aí faixas de pontuação similares, porém os participantes com qualquer doença, eles apresentaram um pequeno aumento na pontuação durante o lockdown, enquanto os pacientes sem doença, essa variação entre antes do lockdown e durante o lockdown, ela não é significativa. Já o modelo M6, ele considera o diagnóstico prévio de distúrbio alimentar, como anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar. Nós vamos executar esse modelo e compará-lo, e nós vemos que esse preditor ele tem significância estatística. Através do gráfico, nós podemos ver que os participantes com distúrbio alimentar prévio, eles mostraram um aumento na pontuação após o bloqueio. Nós vamos fazer aqui o box plot desse distúrbio para verificar aí de forma geral o comportamento, e as variações entre os diferentes grupos. Nós podemos ver que para participantes do sexo feminino com diagnóstico prévio de distúrbios, tanto a mediana quanto a amplitude interquartil apresentaram aumento durante o lockdown, em relação à pontuação de antes do lockdown. E para este grupo, o aumento da média permaneceu, mesmo após o término do lockdown. Agora vamos avaliar o desajuste psicológico geral, que também é uma subescala do questionário de distúrbio alimentar. O modelo M0 e o modelo M1 são os modelos apenas com intercepto e o modelo considerando a fase de coleta dos dados, respectivamente. Nós vamos executá-los e compará-los através da ANOVA. Nós podemos ver que a fase de coleta, novamente, ela possui significância estatística e, plotando um gráfico dos seus efeitos, nós podemos ver que houve um aumento da pontuação durante o lockdown.
Já o modelo M2, ele considera o sexo do participante, nós vamos executá-lo e compará-lo, e nós verificamos que esse preditor ele não possui significância estatística, pois o seu p-valor dado pelo teste do Q² ele é superior aí aos 5%. Nós vamos plotar o gráfico de efeitos apenas por verificação. Podemos ver que no gráfico existe um aumento na pontuação durante o lockdown para o sexo masculino, porém, novamente, esse preditor não melhora o nosso modelo falando em significância estatística. Já o modelo M3 considera o diagnóstico prévio de distúrbios psicológicos. Nós vamos executar o modelo e compará-lo através da nova, e nós verificamos que também não há significância estatística devido aí ao p-valor dado pelo teste do Q² ser superior a 0,05. Já o modelo M4, ele considera o diagnóstico prévio de distúrbios alimentares. Nós podemos ver que também não há significância estatística nesse preditor, embora, se avaliarmos o gráfico, nós vemos que participantes com distúrbio alimentar apresentaram um aumento na pontuação durante o lockdown. Nós vamos fazer o box plot para esse sintoma. E nós podemos verificar que existe pouca variação nos dados. Mesmo assim, os participantes com histórico prévio de distúrbio, eles parecem ter sido mais afetados, sendo os do sexo feminino apresentaram aí um aumento na mediana e na média após o lockdown, enquanto para os do sexo masculino, esse aumento ele ocorreu durante o lockdown. Agora nós vamos falar sobre os sintomas de ansiedade. Os modelos M0 e M1, eles usam os mesmos preditores que vimos para os outros sintomas. Nós vamos executá-los e compará-los. Nós vemos que a fase da coleta novamente melhora significativamente o nosso modelo. Nós plotamos o gráfico de efeito e nós podemos ver aqui que após o lockdown, as pontuações elas diminuíram significativamente. O modelo M2 acrescenta o sexo do participante. Podemos ver que há significância estatística e que, plotando o seu gráfico, nós vemos que participantes do sexo masculino eles apresentaram maior variação nas pontuações entre as fases do lockdown. O modelo M3 considera o diagnóstico prévio de distúrbios psicológicos. Comparando os modelos, nós vemos que esse preditor ele também apresenta significância estatística. Nós vamos executar o seu box plot para avaliar melhor aí o comportamento e as diferenças entre os grupos. Aqui nós podemos ver que a redução da pontuação após o lockdown ela foi significativamente maior para participantes do sexo masculino e com diagnóstico prévio do distúrbio psicológico, tanto em sua média, que é representada aqui pelo ponto vermelho, quanto em sua mediana, que é representada pela faixa preta. Partindo agora para os sintomas de obsessão e compulsão, os modelos M0, M1, M2 e M3 consideram os mesmos preditores que vimos nos sintomas anteriores. Nós podemos ver que a fase de coleta, novamente, ela possui sim significância estatística, devido ao seu p-valor dado pelo teste do Q², e nós vemos que o gráfico sugere uma redução nas pontuações após o lockdown. Já o modelo 2, que considera o preditor do sexo dos participantes, ele não apresenta significância estatística, enquanto o modelo 3, que considera aí o histórico de algum distúrbio psicológico prévio, também não apresenta significância estatística. Através do box plot, nós podemos ver que houve um aumento na pontuação média durante o lockdown para participantes do sexo feminino e com diagnóstico prévio de distúrbios, embora os preditores sexo e diagnóstico não sejam estatisticamente significantes. Por último, vamos falar sobre os efeitos nos hábitos alimentares. Comparando o modelo apenas do Intercepto com o modelo relacionando a fase de coleta dos dados, nós vemos que, tanto pelo AIC ser maior, quanto pelo p-valor dado pelo teste do Q² ser superior a 0,05, que desta vez a fase de coleta não traz significância estatística para o nosso modelo. Já o segundo modelo, que considera o sexo do participante, ele possui sim significância estatística. Nós vamos avaliar aqui no gráfico e nós podemos ver que existe um destaque para a queda de pontuação depois do lockdown para participantes do sexo masculino. Já o modelo 3, que é o modelo que considera o diagnóstico prévio de distúrbios psicológicos, também não apresenta melhora significativa. Portanto, esse preditor não tem significância estatística para os nossos dados.
Nós podemos ver aqui através do boxplot que, no geral, há pouca ou quase nenhuma mudança nas pontuações entre os diversos grupos, com exceção a participantes do sexo masculino com diagnóstico prévio de distúrbios que apresentaram um aumento na pontuação, embora o único preditor que tenha significância estatística nos hábitos alimentares seja o sexo do participante. Bom, com isso nós finalizamos toda a análise estatística. Espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido relacionar com as informações e os resultados que nós trouxemos na parte inicial do vídeo.